Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, nessa noite, estamos aqui mais uma vez, felizes por estar abordando mais esse tema concernente ao anticristo, à grande tribulação. Ontem nós abordamos cerca de 2 horas e meia sobre o período do anticristo e sobre o arrebatamento da igreja e o período da grande tribulação. Nós estivemos ontem no horário das 7 horas até mais ou menos 10 horas da noite, 10 e meia, e a live foi mais ou menos cerca de quase 3 horas. Nós pudemos abordar quase todo o assunto concernente ao surgimento da grande tribulação após o arrebatamento da igreja. Então louvamos a Deus por mais essa oportunidade. Hoje estaremos com essa live num período de 1 hora. Nós encerraremos, se Deus permitir, às 9h10, 9 horas, 9h10 horas. Então, queridos irmãos, eu quero ler com vocês o texto da palavra de Deus, que fica aqui em Deuteronômio, capítulo de número 4, do livro de Deuteronômio. Depois nós iremos para o Evangelho Neotestamentário de Marcos, capítulo 13, que diz assim: quando estiverem em angústia e todas essas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhes atenderem a voz, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Abramos agora no Evangelho Neotestamentário de Marcos, capítulo de número 13. Capítulo 13, versículo 14, que trata a respeito da grande tribulação. Pastor Valderi, seja bem-vindo esta noite. Deus abençoe a sua vida, seu ministério pastoral. Sinta-se bem em nossa live nesta noite, pastor. Quando, pois vocês ouvirem e virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orem para que isso não aconteça no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo criado por Deus até agora. E nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele,
Não acreditem, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isto tenho predito a vocês. Glória a Deus nesta noite. Queridos irmãos, ontem nós abordamos todo o período do surgimento do anticristo, as 3 visões do arrebatamento da igreja, a visão pré-tribulacionista, a visão mesotribulacionista e a visão pós-tribulacionista. Nós abordamos essas 3 visões e mergulhamos dentro da escatologia bíblica do livro de Apocalipse. E nessa noite não será diferente. Nós tentaremos aqui ao máximo expor a operação do espírito do anticristo sobre os dias atuais. Mas o que é, irmãos, o espírito do anticristo? Muitas vezes o cristão quer saber sobre o surgimento do anticristo, que se constituirá em um inimigo ferrenho contra a igreja. É importante, mas antes que aconteça, nós devemos dar importância a este assunto. O espírito do anticristo já está no mundo. É verdade. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo de número 4, versículo 2 ao 3, ele diz isso para nós. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Então, você já sabe a diferença. Nós saberemos a diferença daquele que não tem o Espírito de Deus. O anticristo, ele nega tudo que vem da parte de Deus e que ocasiona a sua adoração a Deus. Então, ele será a besta que sobe do mar. Alguns nomes dele na Bíblia descrevem ele como chifre pequeno, o iníquo, o rei que virá, a besta que sobe do mar, o abominável da desolação. São títulos, irmãos, que o anticristo ele carrega sobre sobre os seus objetivos, que a Bíblia descreve. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então a Bíblia já afirma, já declara categoricamente que tal espírito do anticristo já está no mundo. Ele não virá, porque ele já está no mundo, já está presente no mundo. O ministério da injustiça já opera no mundo. Então o anticristo, ele será revelado, mas ele virá já com o palco tudo preparado para ele. Já estará toda a tecnologia, toda a economia, todo o sistema monetário, que as nações falam em extinguir de uma vez por todas o uso da cédula de valor, do dinheiro, o dinheiro palpável, o dinheiro em formato de papel. As nações globalizadas, elas já pedem a extinção desta moeda. Então, as nações já caminham para a chegada de um sistema monetário mundial que estabilizará a economia e fará com que o dinheiro seja extinto.
abrindo oportunidade para o anticristo dar uma nova ideia em um implante de um microchip na mão direita e na testa, que são os locais mais adequados para que seja implantado este microchip de nome Mondex. O Mondex já foi desenvolvido pela empresa americana de cartões de crédito American Express e Mastercard. O dinheiro deixará de ser utilizado brevemente. Mas não se assuste. Não se assuste, porque é mistério que isso aconteça. Porquanto o anticristo, ele fará isto acontecer de uma forma que, não sozinho, mas o espírito do anticristo trabalhará junto com ele. Ele precisará da ajuda do falso profeta. Ele precisará da ajuda de muitos daqueles que vão adorá-lo. Então, irmãos, temos a compreensão de que este é um período terrível. A igreja já foi arrebatada. Ontem nós estamos aqui fazendo um estudo escatológico. Ontem nós estudamos sobre o arrebatamento da igreja. Então, vamos deduzir que a igreja já foi arrebatada. E o período do anticristo, a grande tribulação, já se iniciou com a quebra do acordo de paz que ele fez com Israel de 7 anos. E os primeiros 3 anos de paz já se iniciaram, já se encerraram. E inicia-se aí os outros 3 anos e meio restantes, para que o anticristo possa operar em todo o hemisfério deste globo terra. Porém, ele precisará de 10 reis que passem os seus poderes, tanto militar, político e religioso, para o anticristo, para ele. Então ele terá o poder de 10 nações nas palmas das suas mãos. Enfrentar um homem com o poder de 10 nações torna-se quase impossível, humanamente falando. Então esse espírito do anticristo, irmãos, é uma iniquidade operante. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Paulo, escrevendo aos crentes em Tessalônica, ele afirmou na sua palavra: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém o anticristo para que ele não alcance ainda os seus objetivos nestes dias atuais? Espírito Santo. A igreja ainda permanece na terra. Então, enquanto a igreja não for arrebatada, de modo nenhum haverá o surgimento do anticristo. A primeira coisa que tem que acontecer, que eu quero que você me entenda nesta noite, nesta live, é que primeiro tem que acontecer o arrebatamento da igreja. Fato 2. Depois o acordo de paz com Israel e com os judeus. Fato 3. A igreja é arrebatada. O anticristo quebra o acordo e ele surge como um homem de paz. Então ele não vai vir empunhando um fuzil HK-47 para afrontar os judeus com armas, não. Nem um míssil será disparado até que se cumpra o período de paz, se encerra o período de paz e inicia a grande tribulação, onde Deus enviará 2 testemunhas, que alguns acreditam que seja Enoque e Elias, pelo fato desses 2 profetas de Deus terem andado com Deus e não terem provado a morte física. Elias, como nós sabemos, foi arrebatado até os céus, em um redemoinho, subindo em um redemoinho, ao redor de uma carruagem de fogo. E Enoque foi transladado para os céus. Então nós vemos aí
que as duas testemunhas são os dois castiçais de Deus sobre a terra. Alguns estudiosos bíblicos da teologia deduzem, irmãos, que Enoque não participe ao lado de Elias, mas sim Moisés. Mas nós sabemos que Moisés morreu. Moisés provou da morte. O seu corpo, porém, foi disputado pelo arcanjo Miguel, quando este disputava a respeito do corpo de Moisés. Satanás disputava também pelo corpo de Moisés, porque tinha outros objetivos malignos. E o arcanjo Miguel não ousou de dizer juízo contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. E o arcanjo permaneceu ali, acredito eu, com toda a autoridade para que o diabo não pegasse o corpo de Moisés para fazer algum plano maligno, algum plano maléfico contra a humanidade. Imagine você e eu se o diabo tivesse pego o corpo de Moisés. Provavelmente iria tentar fazer uma idolatria ou uma imagem para que os seus planos se concretizassem na terra. Então há um limite, irmãos. O espírito que opera hoje, nos dias atuais, é o espírito do anticristo. Precisamos distinguir a influência do espírito do anticristo para não sermos enganados. Eu quero aqui expor com vocês a palavra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, se você puder abrir, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os ardis. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui, né? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não lhe ignoramos os ardis. Não podemos ignorar os planos malignos e maléficos do maior macaco de imitação de Deus, que é o diabo. Então, irmãos, o diabo faz de tudo para que os planos de Deus sejam frustrados. Mas a respeito dos acontecimentos do Apocalipse, nada ele pode fazer, porque Jesus já tomou o livro sobre as mãos do Pai, no seu trono, e já, com certeza, está prestes a abrir os selos do Apocalipse, quebrar os 7 selos do Apocalipse. Quando saem os 4 cavaleiros, representando o anticristo, a guerra, as guerras, uma grande fome e a morte. O cavaleiro em forma esquelética com cavalo amarelo, representando a morte. E o inferno e o Hades o seguia. Entendemos que na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Boa noite, Nathaniel. Seja bem-vindo. A paz do Senhor, meu irmão. A nossa live. Deus te abençoe. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é já a última hora. Então nós sabemos que já é os últimos momentos da igreja, porque o próprio apóstolo João afirma isso aqui na primeira epístola da sua Bíblia, na nossa Bíblia, no capítulo 2, versículo 18. Já em primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 22, ele diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e nega o Filho. Então a primeira característica do anticristo será negar o Pai e o Filho. Ele se divinará, se auto-adorará e exigirá autodivinização para ele. Da mesma forma que imperadores como Nero e imperador Constâncio
e imperador Tibério César de Roma e César Augusto. Todos eles foram imperadores que exigiam a adoração para si. Então, queridos, você que está ouvindo essa live nesta noite, que Deus possa lhe abençoar. Bem-vindo à live do período do surgimento do anticristo e da grande tribulação. Existiram vários candidatos, irmãos, ao cargo de anticristo. Existiram muitos candidatos. A besta e seu misterioso número tem levado a todo tipo de especulação ao longo da história sobre quem seria o anticristo. Em retrospectiva, muitas dessas identificações são bastante ridículas. É o fato que deve nos fazer hesitar antes de afirmar que alguém é o anticristo. Então temos que tomar muito cuidado em afirmar que alguém é o anticristo. Que Emmanuel Macron é o anticristo, que o Papa Francisco é o falso profeta. Tem muito maluco, irmãos, por aí, que parece que está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Ele não tem examinado as Escrituras, fazendo o povo engolir muita coisa. O interessante é que o povo engole. Nós temos que aprender a tirar a espinha do peixe e ficar com o que é bom, reter o que é bom. Então está uma misturada de escatologia nas redes sociais e cada um que trilha um rumo, um caminho para tentar buscar algum conhecimento ali e acaba acreditando em algum vídeo, acaba indo na onda de alguém e se decepciona. Porque quando nós alguns afirmam que Emmanuel Frederic Macron é o anticristo, então eu estou afirmando que a igreja não foi arrebatada. Então, não há uma coerência, não há uma conexão e uma coerência contundente dentro da palavra de Deus, da forma que muitos desses homens têm pregado. Que eles têm exposto erroneamente a palavra de Deus. E são muitas pessoas, irmãos, que são enganadas pelos falsos profetas. 5.000 pessoas, que nem um vídeo que nós vemos nas redes sociais, com quase 6.000 pessoas, 6 milhões de pessoas, acreditando que determinado presidente da União Europeia, da França, é o anticristo descrito na Bíblia. Se a minha Bíblia e a sua diz que ele somente será revelado no tempo oportuno. É o que está escrito aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo próprio seja revelado. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Veja, então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá com a manifestação da sua vinda. Então, nenhum candidato agora a anticristo, ao título de anticristo, é verdadeiramente o anticristo. Vejamos alguns candidatos que receberam o título de anticristo. O fato que deve nos fazer hesitar antes de afirmar que alguém é o anticristo hoje, alguns dos muitos candidatos são, anote aí, Imperador Nero perseguiu a igreja e as letras do nome em hebraico de Nero somam 666. Se você tiver uma caneta e um papel, já vá anotando aí. Segundo candidato ao título de anticristo, Imperador Constâncio. Atanásio, pai da igreja no século IV, fez essa associação quando Constâncio perseguiu os cristãos ortodoxos e favoreceu as congregações que negavam a divindade de Jesus. Atanásio de Alexandria também esperava um anticristo futuro no tempo dele e um anticristo final. O Papa Leão X
Martinho Lutero, um dos reformadores da igreja, ele escreveu uma carta para o Papa Leão X intitulado Contra o Touro Execrável do Anticristo. Não surpreendentemente, o Papa não respondeu à missiva de forma positiva. Então veja só, terceiro candidato, né, que recebeu o título de anticristo. Vamos para o quarto candidato, Napoleão Bonaparte. Talvez você tenha ouvido falar nesse nome, muitos livros de história, história dos Estados Unidos, história americana dos Estados Unidos da América, narra a conquista de Napoleão Bonaparte. No livro Guerra e Paz, de Leon Tolstói, Pierre transforma o título L'Império Napoléon em uma série de números que somados totalizam 666. Então até o nome de Napoleão Bonaparte equivale a 666, nome e número da marca da besta. Vamos ao quinto candidato, que as pessoas disseram que era o anticristo. Podemos dizer que ele foi quase um anticristo. Ditador, totalitário, que matou muitos judeus. Adolf Hitler. Se atribuímos o valor 100 à letra A, 101 à letra B, e assim por diante, as letras da palavra do nome Hitler vão somar 666, a marca e o número da besta. Sexto candidato que recebeu o título de anticristo, John F. Kennedy, recebeu 666 votos na Convenção Democrata de 1956 e morreu de um ferimento na cabeça. Henry Kissinger foi um pacificador do Médio Oriente, era de descendência judaica. As letras do nome em hebraico de Henry Kissinger somam 111, 666 divididos por 6. Oitavo candidato ao título de anticristo, que também recebeu o título de anticristo, foi Mikhail Gorbachev, da Rússia. Foi um líder mundial com um misterioso sinal de nascença na sua cabeça. Talvez ele parecesse um 6, se olhássemos fixamente por bastante tempo. O nono candidato ao título de anticristo, que também recebeu esse título, Papa João Paulo II. Esse ponte recuperou-se de grave ferimento após uma tentativa de assassinato. E muitos disseram que era besta, que foi ferido de morte e ressuscitou. Então, de nada o Papa João Paulo II tinha de besta. É até engraçado, né, irmãos? Andava em um carro blindado com vidros à prova de bala. O anticristo não vai andar em veículo com vidros com 3, 4 centímetros de polegada à prova de tiro de fuzil e de atentados à bomba, pois ele terá o auxílio de Satanás, das forças das trevas. Por isso que Deus enviará os 2 castiçais, que são as 2 testemunhas e as 2 oliveiras, diante de Deus na terra, para combatê-lo com poderes divinos, porque armas físicas não vão adiantar contra o anticristo. Viu, irmãos? Senhores teólogos, estudiosos da Bíblia, da escatologia, armas humanas não adiantarão contra o anticristo. Armas físicas, mas somente armas espirituais. Outro candidato que teve uma enorme repercussão ao título de anticristo, Ronald Wilson Reagan, ou Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, tinha 6 letras em cada nome. Além disso, recuperou-se de uma ferida que parecia fatal. Outro candidato ao título de anticristo, o dinossauro Barney, que era um programa infantil que passava nos canais televisivos. Se escrevêssemos a frase em inglês, Cut Purple Dinosaur, lindo dinossauro púrpura,
em antigos caracteres latinos, nós teríamos extraído os números romanos, somados todos os números, e obtemos o resultado de 666. Veja que absurdo. Muitos diziam que o dinossauro era o anticristo. Outro que recebeu o título de anticristo, Barack Obama, o dia depois da eleição de 2008, os números na loteria PIC, 3 de Illinois, loteria PIC 3 de Illinois, foram 666. Uma coincidência. E por último, o penúltimo, Bill Gates, um dos percussores da Microsoft, do sistema operacional Windows 95, Windows NT, Windows 98, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, que é o mais atual, e os Offices, que são as ferramentas de edição, ferramentas para escritório, que ele tem globalizado em todo o hemisfério Terra. Bill Gates, como um dos percussores da Microsoft, Estados Unidos, também deram a ele o título de anticristo. Nenhuma das maneiras distorcidas de transformar seu nome em 666 é muito convincente. Mas convenhamos, irmãos, não ficamos todos nós nos perguntando se não seria ele quando usamos Ctrl, Alt e Del nas teclas do teclado para reiniciar um computador travado que esteja rodando o Microsoft Windows? Por último, a própria internet recebeu o título de anticristo. Ou de Wide Web, www. Sim, alguns afirmam que a parte da internet, irmãos, conhecida como World Wide Web, ou www, é o anticristo. O equivalente hebraico à letra W é letra Vav, no hebraico, que acumula dupla função em hebraico com o número 6. Já houve quem propusesse que Vav, no hebraico, 3 Vavs, é igual a 666. Mas não é. A gematria hebraica não tem noção de lugar de dezenas e lugar de centenas. Portanto, www resulta no número 18. Entendeu? 6 mais 6 mais 6 é igual a 18. E não 666. Então não há coerência nenhuma disso aqui, de alguém chegar e dizer que esses candidatos são o anticristo. E por último agora Emmanuel Frederic Macron, porque Emmanuel, traduzido, representa Deus conosco. Frederic representa príncipe de todos. E Macron representa conquistador. Então, Emmanuel Macron é mais um candidato, fora esses que eu citei aqui, ao forte título de anticristo. Que Deus ilumine mais a mente das pessoas que estão se misturando, que estão pegando o mix no liquidificador da palavra de Deus e não examina a palavra de Deus como deve ser examinada e engole tudo de garganta abaixo. Serão levados pelo engano. A Bíblia é nossa ferramenta e nossa bússola para nos guiar na escatologia. Veja só comigo. Capítulo 2, segunda epístola de João. Capítulo 7, versículo 7, diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus. Os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador
e o anticristo. Então, muitos enganadores têm saído nesses últimos dias, disseminando o absurdo, irmão. Irmão Javas, boa noite. Disseminando o absurdo, os enganadores estão disseminando o absurdo. Boa noite, irmão Javas. Pai do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo. Tá me ouvindo? Pai do Senhor, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo direito? Tá me ouvindo direito aí? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Sim. Então, irmãos, muitos enganadores, irmão Jarbas, eles estão disseminando o engano, os quais não confessam Jesus Cristo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, com base nos textos que nós lemos aqui, nos textos bíblicos, podemos dizer que a influência do mal, do anticristo, tem um âmbito de atuação. O inimigo quer induzir 3 tipos de culpa espiritual. Primeiro, apostasia. Segundo, pecado contra o Espírito Santo. E terceiro, rebelião, insurreição. Então, esse espírito já está operando. Esse espírito já está operando nesses últimos dias. Irmão Jarbas, irmão Natanael. As pessoas saem da sua denominação e fundam outro ministério, abrem outras portas e ali causam uma insurreição. Começa uma nova denominação. Aí outro não concorda com ele, sai e funda outro ministério. Aí aquele já não concorda com o outro, aquele sai e funda outro ministério. Isso é insurreição. Espírito do anticristo. A negação. Amém, meu irmão? Amém, glória a Deus. A negação de Jesus, seu Cristo, e a recusa da confissão. Iniquidade. O que é iniquidade? É um mal no sentido de dolo, perversidade de mente. A pessoa se rende aos impulsos maus. Ela é progressiva. Ela é progressiva. Então, irmãos, o que acontece? Irmão Nataniel, eu mandei o convite aí para você participar. Viu? A iniquidade, ela é um mal no sentido de dolo, perversidade de mente. A pessoa se rende aos impulsos maus. E a mentira é a declaração daquilo que se sabe ser falso. É uma fraude. 2 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 4 e o 7 nos diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, porque já o mistério da injustiça opera. Amém, irmãos? Então, nós acreditamos que este é o espírito do anticristo.
já está operando no mundo. O espírito do anticristo já opera no mundo. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, porque já o mistério da injustiça opera. Então este é, com certeza, a operação do erro. É o espírito do anticristo. Nós sabemos, irmãos, que o anticristo ainda não surgiu. Seu surgimento virá após o arrebatamento da igreja. Primeiro vem os primeiros 3 anos e meio. Ele firmará um acordo com Israel de 7 anos. Após esse acordo, na metade dos 7 anos, ele quebrará o acordo e profanará o templo judaico. E nós sabemos que teve um imperador que ele fez isso. Antíoco Epifânio, imperador de Roma. Colocou uma porca no templo de Jerusalém e profanou, sacrificando uma porca dentro do templo. Então, vai ser algo parecido. A cada dia que passa, irmãos, temos visto sinais na terra, temos visto sinais no céu, temos visto sinais no mar. Em tudo onde se tem vida, vemos os sinais da volta de Jesus. Você tem pensado na volta de Jesus? Essa é uma pergunta que pode deixar a muitos intrigados. Será que você tem se preocupado com a volta do Mestre? Será que muitos irmãos têm acreditado na volta de Jesus? Ou será que as pessoas têm vivido como se nada fosse acontecer? Será que as pessoas estão se preocupando com a volta de Jesus? Será que as pessoas estão ansiosas pela volta de Jesus? Ou será que as pessoas não estão interessadas em saber que Jesus está voltando? Esta é uma realidade. É uma realidade tangível e expressiva que nós estamos vivenciando. Então, queridos, Jesus assegurou que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. A igreja deve estar alerta, pois o retorno de Cristo está mais perto do que podemos imaginar. A igreja deve estar alerta ao retorno de Cristo, que está mais perto do que podemos imaginar. Como afirmar que sua volta é iminente? Mediante os sinais, os quais nós já estamos falando aqui, desde ontem, desde o início dessas lives do Apocalipse, que os irmãos, eles têm sido vocacionados a transmitir a palavra de Deus. E os irmãos têm transmitido, têm pregado, têm repassado, difundido este conhecimento da escatologia, o qual tem chegado na vida de muitos. Então, queridos irmãos, estamos diante deste acontecimento. Os judeus, Israel, representa o remanescente fiel que será salvo e o restante que será perdido. Eles são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, também chamados de hebreus. Os gentios
que é a outra parte desse povo, do remanescente fiel, que ficará aqui durante o período do anticristo, sofrerão a perdição interna irremediavelmente, perdidos porque rejeitaram a Jesus. E a igreja de Deus representa a nação santa, formada por gente de toda tribo, língua e nação. Será totalmente salva antes da ira de Deus ser derramada na terra. Todos os convertidos a Cristo representam a igreja de Deus. Todos os convertidos a Cristo representam a igreja do Senhor. Todos os convertidos a Cristo representam a igreja do Senhor. E os judeus e gentios também representam a igreja do Senhor. Quem são, irmãos, os falsos profetas? Não sei se vocês estão me ouvindo bem aí, mas quem são os falsos profetas? Falsos profetas, eles são aquelas pessoas que seguem o anticristo, que permeiam, difundem as falsas doutrinas. Esses são os falsos profetas. Então, aquelas pessoas que seguem, irmãos, que promovem o falso ensino religioso, eles são todos falsos profetas. Os falsos profetas são o juízo de Deus para as pessoas que não querem Deus. E há quem prefira ouvir o falso profeta. Os falsos profetas são os mais preferidos nos últimos dias. Por incrível que se pareça, os falsos profetas são os mais preferidos desses últimos dias. As pessoas não querem aprender da palavra, as pessoas querem o fácil. As pessoas preferem o egocentrismo, o hedonismo, a exaltação do ego nas pregações. A pregação está em crise, irmãos. Os falsos profetas têm distorcido de uma maneira e permeado as doutrinas dos demônios dentro das igrejas, de forma que muitos estão confusos, sem saber o que fazer. As pessoas estão preferindo isso. As pessoas estão preferindo os falsos profetas a uma pessoa, a um pregador que prega genuinamente a palavra de Deus, que expõe a Bíblia como ela é e que alimenta a igreja com alimento saudável, com a exegese bíblica, com o ensino cristão. As pessoas não estão querendo este tipo de pregador, mas preferem correr atrás dos falsos profetas nas casas daqueles que profetizam. E a verdadeira profecia, a verdadeira revelação de Deus está diante dos olhos deles. Mas eles não querem acreditar. Eles se recusam a acreditar. Infelizmente. Fica, irmãos, de uma forma que as pessoas não preferem a palavra genuína. Os falsos cristos e os falsos profetas, o crente deve estar vigilante, pois um dos sinais da vinda de Jesus são os falsos cristos e os falsos profetas. E nós já temos, nós estamos vendo muitos aí, né?
Teve um falso profeta aí que disse que ia sair um anjo da morte em uma data especificada e que ninguém saísse no meio da rua, porque ia perder a sua vida e as pessoas iam cair, iam desmaiar dentro dos supermercados, dentro dos ônibus. Tudo mentira, sem base bíblica. E teve muita gente que até se suicidou. Teve muita gente que caiu na agonia, no ostracismo espiritual. E se desaperceberam da palavra de Deus. Então, irmãos, para nós concluirmos esta live nesta noite, para não sermos enganados, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, não negligencie a palavra de Deus, não negligencie o estudo bíblico, não negligencie o estudo bíblico, leia e medite na palavra de Deus, pois ela é o escudo protetor contra os falsos ensinos e contra tudo que não procede de Deus. Certo? Então, irmãos, nós precisamos ter em mente que não podemos ser enganados, precisamos conhecer a palavra de Deus, não podemos negligenciar a palavra de Deus, e temos que ler e meditar nela, pois ela é o escudo protetor contra os falsos ensinos e contra tudo que não procede de Deus. Os falsos cristos e os falsos profetas, eles costumam ter grande eloquência, eles costumam ter grande carisma. Boa noite, irmão Eliezer. Pai do Senhor, seja bem-vindo. Os falsos profetas e os falsos cristos, eles costumam ter grande eloquência, eles falam bem, eles falam bonito, eles têm mensagem para quebrar as telhas das igrejas e rachar o piso, mas não tem coerência, não tem vida santa, não respeitam o Espírito Santo de Deus, não respeitam a palavra, distorce a palavra, irmão. E o povo está querendo isso, o povo se acomodou de uma tal forma no ostracismo religioso que o povo está acomodado. O povo se acostumou a ouvir falsos profetas que pregam mensagens fracas, sem solidez na palavra de Deus, que não sustentam os ossos dos irmãos, que não enchem a alma. São palavras que os falsos profetas disseminam de uma forma que as pessoas estão gostando. As pessoas estão adorando o movimento. Quanto mais movimento, melhor para alguns. E alguém pergunta para alguém e diz assim: tu vai para o vigilhão? Vou. Vai ter movimento. Olha, então estou dentro. Se vai ter movimento, estou dentro. Mas ele não diz assim: vai ter palavra. Vai ter palavra, eu vou. Se tiver palavra, ele está fora. Mas se tiver movimento, aí ele vai gostar. Então, da mesma forma está o povo. Você conta nos dedos uma mensagem de um bom pregador da palavra. Faz tempo que ninguém ouve uma mensagem cristocêntrica. Hoje parece que o pregador ele é forçado a ministrar para agradar o público, um determinado tipo de público que se formou dentro das igrejas.
o público do oba-oba, daquele que não quer ser atingido e confrontado contra a palavra de Deus. Mas que o Senhor repreenda, irmãos, essa geração de crentes que só se adequaram a um tipo de mensagem que traz felicidade, que não traz cruz, que não traz perseguição. Me desculpe, mas é a verdade. Eu não posso ficar calado, e você também não pode. E Deus vai te pegar onde você está. Se você não tem pregado a palavra de Deus como deve ser pregado, Deus vai lhe pegar e você vai ter o encontro com Deus para ministrar a palavra de Deus como ela deve ser ministrada. Se tiver que confrontar alguém dentro da igreja, vai confrontar. Alguém terá que lhe ouvir. E se não lhe ouvir, Deus vai levantar outra pessoa e falará no seu lugar. Assim como Arão falou no lugar de Moisés. Então, irmãos, os falsos profetas costumam ter grande eloquência, carisma, boa argumentação, técnicas de oratória. Mas foi por isso que Jesus alertou a respeito da vigilância e do discernimento. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. Então, meus irmãos, que nesta noite Deus tenha abençoado sua vida com esta transmissão desta palavra. Nós ontem complementamos a live de ontem com quase 3 horas de duração. E hoje essa live atingiu os seus 57 minutos e 45 segundos, perto de fechar 1 hora. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu quero agradecer a Deus por você ter vindo prestigiar essa live. Compartilhe, baixe do Facebook para o seu celular, para você se edificar quando você tiver tempo, este vídeo. Então, irmãos, completa a live de ontem com essa de hoje. Um total de quase 4 horas e meia sobre a grande tribulação e o período do anticristo. Se você quiser continuar acompanhando nossas lives, o próximo ministrante será o irmão Riquelme Douglas, da congregação de Torre Forte, a qual eu me congrego. Meu pastor Rodrigo Ranieri, que Deus abençoe meu pastor, a sua esposa, irmã Carla, a família do nosso querido pastor, toda a congregação. Se irmãos quiserem prestigiar todas as lives até o final, ainda restam algumas. Dia 25, o irmão Riquelme Douglas estará ministrando. Ainda tem o irmão Magdiel Justino e outros irmãos como o irmão Elimelec, homens de Deus que se predispuseram a pregar a palavra de Deus, estudar a escatologia e transmitir para você. Então, que Deus te abençoe, meu irmão. Eu quero orar com você nesta noite para que Deus abençoe o teu ministério, a tua vida e a tua família. Amantíssimo Deus e eterno Pai, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que os teus filhos puderam ouvir esta palavra e puderam aprender um pouco sobre escatologia bíblica. Abençoa os teus filhos que vão ministrar durante esta semana que vem, para que muitas pessoas venham ter conhecimento da tua palavra. Os dias são maus. Abençoe, Senhor, aqueles que estão com os entes, com os parentes ou alguém da família acometido de alguma enfermidade, Senhor, desse vírus, que possa ter restabelecido a saúde dos seus pulmões e que possa voltar novamente para o aconchego da sua família. Te pedimos uma cura divina sobre a vida dessas pessoas, Pai eterno, e uma bênção especial no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Não deixe de estudar a Bíblia.
Não deixe de buscar o Senhor. Brevemente, o Senhor soará a sua trombeta e a igreja subirá para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente nesta noite. A paz do Senhor.